Olá, amigas e amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal 16 da NET e 19 da BTV. No programa de hoje estamos recebendo aqui no plenário do Poder Legislativo, com prazer, o vereador César João Sim. Tudo bem, vereador? Um prazer tê-lo conosco. Prazer em vê-lo, senhores e senhoras que nos honram com a audiência e nossos cumprimentos. Vereador, qual a sua avaliação dos trabalhos nestes 9 meses aqui no Poder Legislativo? Como está sendo essa sua experiência? Olha, de minha parte, superou as expectativas. Feliz da vida, contente, realizado. É uma experiência gratificante, diferente de todas as outras que eu já vivenciei. E como diz o meu irmão tijucano, estou curtindo um monte a possibilidade honrosa de ser vereador. A comunidade vê o César Sim hoje de uma outra forma ou não? Eu acho que ainda não. Muita gente ainda me vê como cidadão vinculado ao Ministério Público, né? Custa a desvincular. E esse reflexo vai para as urnas, né? Então você faz uma pesquisa, a aceitação é excelente. Como intenção de voto, como cidadão, chega na hora de contar os votos, eles desaparecem em parte. Eu acho que é um reflexo dessa questão toda. Talvez o cidadão nem saiba disso, mas lá no fundo ele gostaria que eu não fosse político, com certeza. Bom, e ao contrário, a partir do momento que o vereador entrou aqui no Poder Legislativo, você vê a comunidade de uma outra forma? Não, porque a comunidade é sempre uma, né? E o nosso objetivo foi sempre buscar mais cidadania, mais justiça social. E isso, o caminho é o mesmo, tanto no Ministério Público quanto aqui. Só que lá você faz cumprir a lei. Aqui você tem a possibilidade de fazer lei. Agora o foco sempre foi um, né? E, inclusive eu digo que a política é a arte de fazer as pessoas felizes, realizadas, se tornarem importantes, se valorizarem, se sentir um cidadão. Eu tenho sempre dado o exemplo, né? Mais humilde do cidadão, aquele que às vezes vai num botequim para tomar uma cachaçinha para aplacar a tristeza, ele tem que se sentir um cidadão porque ele está contribuindo com os impostos, e bastante, que na cachaça é 83%, né? Então é isso que precisa ser feito, isso é que precisa ser sentido, é para isso que eu luto, para cada um se sentir gente, se sentir valorizado. Isso te valoriza, isso te realiza, porque você propicia a oportunidade de cada um exercer do seu modo, da sua maneira, no seu alcance, a cidadania. E se nós tivermos cidadania, nós vamos ter mais justiça social. Em 2 de manhã, alguém me perguntou, mas qual é o limite desse sonho que o senhor tem? Não tem limite. A cidadania é como o amor, é como a fé. Quanto mais você tem, mais você quer e mais você merece. Como promotor público, o senhor defendia a aplicação das leis. Aqui no Legislativo, o senhor tem a oportunidade de fazer as leis. O que é mais difícil? Mais difícil é fazer, mais fácil é fazer cumprir. Principalmente quando você tem autoridade. Eu custei a me adaptar à nova realidade, principalmente na FURB. Eu comecei a lecionar na nossa FURB em 87. Foram mais, certamente, de 5 anos para eu poder perder aquela ideologia de acusador. E isso prejudicava os alunos. Por quê? Porque eu ensinava uma ideologia acusatória e eu tenho que ensinar o aluno a ser advogado. Então, para ele acusar, ele tem que ser promotor de justiça. Agora, ele, para ser advogado, ele tem que ter conhecimento das duas faces da moeda. Então, acho que mais complicado, mais difícil, que exige um pouco mais de atenção, é fazer a lei. Por quê? Porque, para cumprir, ela está pronta, né? Ou ela é cumprida ou ela não é cumprida, e se ela for, ou se for, você fez a sua parte. Em termos de consciência, você pode se liberar desse questionamento muito rapidamente. Agora, para fazer a lei, não. Você tem que primeiro ver se ela é constitucional, você tem que depois conquistar o apoio dos seus colegas de plenário. Quando se aprova uma lei aqui, ela pode ser barrada pelo Executivo, ela pode ser derrubada pelo Judiciário. Então, acho que não tem comparação. Aqui é muito mais difícil. Agora, talvez lá
você tenha mais amplitude para fazer justiça. Sem dúvida nenhuma. O vereador, o senhor, os parlamentares em geral, as pessoas geralmente acompanham a sessão ordinária aqui no Poder Legislativo, que é transmitida inclusive pela TV Legislativa, né? Mas o vereador tem outras atribuições e uma delas é participar das comissões legislativas permanentes. O senhor é vice-presidente de uma das principais comissões da Casa, que é a Comissão de Finanças, e tem um papel fundamental, principalmente também de fiscalizar o poder público. Como é o trabalho na comissão e como é o andamento desse trabalho, o senhor como vice-presidente desta importante comissão? Com relação às comissões, eu tenho ligeiras restrições. Eu acho que as comissões elas se constituem um instrumento em poder da elite dominante. Quando a elite dominante não quer que o povo tome conhecimento de alguma coisa que é boa para o povo, isso é estrangulado lá na comissão. Não aqui conosco. Aqui conosco as comissões estão bem heterogêneas, bem equilibradas e não se corre esse risco. Entendi. Agora, tem locais onde há uma elite dominante, independentemente de partido, né, e aquela elite tem a maioria nas constituições, então só vem para plenário aquilo que a elite acha que deve vir. Só passa o que quer. Só passa o que quer. E dessas comissões, a mais importante, na minha opinião, é a de Constituição e Justiça. Eu estou na de Finanças, mas foi uma estratégia que nós utilizamos exatamente para ter essa mescla na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, não sabia, não tinha a menor ideia, né, de que o vereador trabalhava tanto. É impressionante, né? Eu estou com 63 anos e fico me rastejando por um pouquinho de tempo para viver um pouquinho a vida e cada vez eu me complico mais. Agora, isso não é problema, isso é virtude, isso não é castigo, isso é dom de Deus, de ter essa vontade de sempre trabalhar e outra, me realizar com aquilo que eu faço. Mas como diz o meu irmão Tijucano, eu sou um jaguara. Eu me adapto a qualquer situação e eu tenho as bênçãos de Deus de ter me adaptado em todas as atividades e principalmente de ter gostado, de ter amado sempre daquilo que fez. Isso é um dom, você tem que agradecer por isso. Então eu faço referência a essa questão de idade por uma questão até lúdica, mas lá no fundo eu agradeço a Deus por ter essa disposição, né? Sem dúvida nenhuma. Ô, vereador, mas assim, a população não tem esse entendimento, né? Muitos rotulam os políticos de uma forma geral, né? Por que a comunidade não acompanha ou não procura acompanhar mais de perto esse trabalho parlamentar? Alguém não vai gostar do que eu vou dizer, mas esse rótulo, essa generalização, essa colocação de todo político na vala comum é preguiça da população. Não quer acompanhar, não quer participar, não quer separar o joio do trigo e aí diz que todos são corruptos. Então tem gente que sabe que vai votar num corrupto, sabe que vai perder o voto e diz que todos os políticos são corruptos para ficar com a consciência tranquila. Então quando você vê alguém dizer político é tudo igual, esse cidadão está querendo, né, tranquilizar a sua consciência, porque ele sabe que vai votar num corrupto porque não quis acompanhar, não quis participar, não quis opinar e é comodismo, e isso é muito ruim. Nós temos políticos bons, sim, e bastante. A minoria é que é a que bota tudo a perder. Exemplo, a votação na Câmara Federal do deputado que estava sendo cassado. Quantos votaram para ser cassado? 200 e pouco. Quantos votaram contra? 20 e pouco. Não se separa o joio do trigo. Agora, deviam exigir a nominata de quem não compareceu, porque você não pode condenar uma maioria em razão de uma minoria ter votado contra. Então agora nós vamos corrigir, voto aberto. Aí você vai saber quem é quem. Então, na minha opinião, né, essa vontade popular de dizer que todo político é corrupto é exatamente um desencargo de consciência. Lá, na verdade, eles estão usando o exemplo de Blumenau, que já tem há muitos anos aí o voto aberto para tudo, né? Marcão, quem está nos assistindo, Blumenau tem dado exemplo em uma série de coisas. Ser pioneiro, né? Não cabe aqui relacionar, mas televisão, emissora de rádio, né? Nessa questão da Câmara, e infelizmente a gente não consegue agradar a todos. Isso é bom, as pessoas têm que reclamar, têm que questionar,
Ninguém quer ficar acima das críticas, agora que essas críticas têm um mínimo de poder corretivo e de poder positivo, e não que elas se constituam numa forma de desabafo, né? De colocar para fora a sua mágoa, o seu rancor, a sua dor. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora é importante que o cidadão participe em Blumenau, né? Voltando ao assunto, tem dado exemplo nesse pioneirismo aí, e é por isso que eu não tenho tanto orgulho de ser político, exatamente por esse questionamento que a população... Agora, tenho orgulho de ser vereador, com toda certeza, muito orgulho, muita honra, né? E vou até as últimas consequências para fazer valer esse orgulho e para poder servir de exemplo em algumas atitudes para os meus colegas, como eu tomo deles alguns exemplos. Isso aqui é maravilhoso, essa grande maravilha da vida, você ter a consciência de que todo dia pode aprender com mais humilde do cidadão e com mais humilde do vereador que tem assento neste plenário. Ô, vereador César, assim, essa saída da Câmara de Vereadores do prédio da Prefeitura, o senhor acredita que fortaleceu o Poder Legislativo? Sem dúvida. Separou. E quando separa, fortalece. Poder Legislativo é um, Poder Executivo é outro. A prova nós tivemos na votação agora, né, do PPA. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós tivemos exemplo na derrubada do veto do prefeito e da Coplan. Isso não é um enfrentamento, mas é um posicionamento. E isso tem que ser respeitado. Fortaleceu sob o aspecto moral, sob o aspecto jurídico, sob o aspecto administrativo, sob o aspecto político. E o mais maravilhoso de tudo é isso que a gente vê todos os dias aqui. Aqui movimentou, já tem restaurante, já tem ponto de táxi, quer dizer, a cidade voltou a viver aquela maravilha do centro histórico. É só passar por aqui, né, ao redor, nas cercanias da Câmara de Vereadores, você vai ver que aqui agora é outra situação muito mais gostosa, com gente caminhando, se encontrando, né, os empreendimentos aparecendo, isso tudo é muito bom. O senhor, nesses 9 meses de trabalho aqui no Poder Legislativo, apresentou alguns projetos. Um deles, vereador, até inclusive foi aprovado já há algumas semanas, trata-se do fracionamento do pagamento de estacionamentos aqui na cidade de Blumenau. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador César João Sim, do PP. É um minuto só, a gente já volta. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da sociedade com os parlamentares blumenauenses. Para você que não acompanhou o primeiro bloco, nós estamos conversando com o vereador César João Sim, do PP. Vereador, no final do bloco passado nós falávamos aí sobre a lei, o projeto de lei que o senhor apresentou, formatou, apresentou, teve a ideia e trouxe para a discussão dos pares aqui na Câmara, e esta sua ideia, esse seu projeto de lei acabou sendo aprovado. Falta agora a sanção do prefeito Napoleão Bernardes. Esse projeto trata aí do fracionamento do pagamento dos estacionamentos particulares aqui na cidade de Blumenau. Gostaria que o senhor explicasse o porquê desta sua lei, desse seu projeto de lei, e de que forma deverá funcionar na prática. A história é antiga. Em 2008, quando era coordenador do PROCON, já me deparei com essa situação e encaminhei um ofício para a Câmara de Vereadores, no sentido de que ela regulamentasse. E aí vem aquilo que eu falei, que as comissões às vezes são instrumento da elite dominante. E naquela oportunidade nem veio para plenário, morreu na CCJ. O vereador Eliomar Russi, suplente, também fez uma tentativa. Foi estrangulada na CCJ. A vereadora Helenice tentou 2 vezes. Em todas as oportunidades, a alegação de inconstitucionalidade acabou
suplantando as pretensões dos autores na CCJ. E essa vez nós conseguimos vencer essa primeira etapa da CCJ. E por que antes era inconstitucional e agora não é? O direito é evolutivo, o direito acompanha a evolução. E com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, nós criamos várias normas quando existe uma relação de consumo, que é aquilo que acontece entre um proprietário de estacionamento e o usuário. Então, a primeira grande vitória, que foi histórica, foi na CCJ. Pessoas que antes votavam contra, lá na CCJ, não aqui. Então, votaram lá com consciência, que aqui você pode votar em razão da pressão, lá não, lá é entre quatro paredes. Então, foi a primeira grande vitória. E a segunda foi em plenário. O que objetiva o projeto? Fazer justiça. Ninguém está contra ninguém. Ninguém quer tirar o rendimento do empresário, proprietário de estacionamento. Nós vivemos num país capitalista e o capital tem que ser remunerado. Agora, essa remuneração não pode chegar ao ponto de você, por exemplo, deixar seu automóvel no estacionamento 16 minutos e pagar por 3 horas. Nós não estamos, o projeto não está dizendo o quanto cobrar. Nós não estamos interferindo na iniciativa privada. Nós estamos dizendo quando cobrar. E este quando cobrar é exatamente a razão desse fracionamento. O certo, viu, Marcos, seria uma maquinazinha. Eu fiquei 5 minutos, eu pago 5 minutos, eu fiquei meia hora, pago meia hora, eu fiquei 1 hora, pago 1 hora. Nós estamos abrindo uma exceção, nós estamos tolerando que isso seja feito a cada 10 minutos. É uma concessão, sem dúvida nenhuma. O que se quer com o projeto é que o usuário pague exatamente pelo tempo que ficou. Existe uma ameaça de que o estacionamento vai subir. Nós já tomamos as providências. Nós estamos requerendo ao plenário, à mesa diretora, que encaminhe um ofício ao PROCON, para que ele colha, junto aos proprietários de estacionamento, as tabelas atuais de preço, para ver se vai haver excesso. Quem cobrava 3 horas, R$5 por 3 horas, é só fazer uma divisão matemática. E é possível que ele vá ter mais rendimento. Agora, o que não se pode é permitir que essa prática afrontosa, abusiva, humilhante, né, continue a ser praticada. Infelizmente, isso nasceu aqui em Blumenau, alastrou-se pelo Estado, alastrou-se pelo Brasil, né, e nós que fomos objeto desse mau exemplo, vamos ser objeto agora do bom exemplo, começando por aqui, a acabar com esse afronto ao bom senso e ao direito do consumidor. Até para deixar bem claro, então, nesse seu projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara, ao utilizar o estacionamento, seja ele estacionamento particular ou até mesmo em alguns shoppings aqui da cidade que cobram o estacionamento, vai pagar conforme a cada 10 minutos. Cada 10 minutos. Se você ficar Chegou lá, ficou 10 minutos, ficou 5 minutos, vai pagar uma taxa. Ainda há um prejuízo, há uma injustiça, que eu posso ficar 2 minutos e pagar 10. Eu posso ficar 11 ou pagar 20. Tudo bem, isso é tolerável. Agora, o intolerável é você ter 15 minutos gratuitos e 16 pagar 3 horas. Não, nós não queremos benefícios do estacionamento, nós queremos justiça. É isso que o projeto busca, né? Então, o município tem legitimidade para legislar a respeito, como teve para legislar a respeito no tempo de filas de banco, e nós não estamos absolutamente interferindo na iniciativa privada. E outra coisa, Marcos, quem disse que estacionamento de shopping pode cobrar? Onde é que está? A autorização saiu daqui, saiu da omissão do Coplan, saiu da omissão desta casa, porque a legislação podia regulamentar. Quem quiser colocar shopping em Blumenau, o estacionamento tem que ser gratuito. Como é que alguns supermercados não praticam preço? Como é que alguns shoppings não praticam preço? Então, são alguns questionamentos que a gente deve fazer em contrapartida ao choro dos empresários que estão dizendo que vão ser prejudicados, que em razão disso vão aumentar preço. Não vão aumentar. Se aumentar preço, vamos ter, evidentemente, a contrapartida, que é uma fiscalização, né, e que é fazer cumprir a lei. Claro, falamos de etapa, nós vencemos 2 etapas. Nós temos agora a etapa do Executivo, tenho absoluta certeza, convicção, conheço o prefeito, sei que ele vai sancionar, porque a assessoria dele é competente e vai ver que o projeto é constitucional. E também confio no judiciário, porque o judiciário também é sensível. O judiciário é composto por ser humano, que não vai concordar nunca com um absurdo desse, de deixar o seu automóvel 16 minutos de estacionamento e pagar 3 horas. E ainda ouvi de pessoas a afirmação de que você paga 3 horas, se você não quiser ficar, é problema seu. Tudo bem, então vamos criar uma lei para ter um cone.
Se eu pago 3 horas, eu saio na primeira meia hora, o cone vai ficar lá naquela vaga até completar as 3 horas. Aí eles não querem. Prova de que estão, né, se locupletando em cima da boa-fé do consumidor. Repito, eles têm que ter o rendimento deles. Repito, é um país capitalista. Repito, o capital tem que ser remunerado. Agora, tem que ter respeito, tem que ter dignidade para que essa remuneração não possa afrontar o bom senso. Esse projeto está na mesa do prefeito Napoleão Bernardes e deve ser sancionado aí ao longo desta semana, é isso? Olha, a pressa, como diz o cidadão, é nossa, né? Certo. Nós estamos ansiosos para que esse projeto entre em vigor e para ver se alguma instituição vai questionar no judiciário essa inconstitucionalidade. De qualquer forma, né? Alguém pergunta, e se o judiciário declarar inconstitucional? Não tem problema nenhum. Nós fizemos a nossa parte. Eu tenho sempre dito, Marcos, e para você que está nos vendo em casa, ao legislativo, a mim, vereador, é preferível errar pelo excesso, porque esse excesso pode ser corrigido pelo judiciário, do que pecar pela omissão, porque esse pecado é irremediável, como está sendo há mais de 10 anos, em cima desse exemplo dos estacionamentos. Então, se o judiciário derrubar a lei, se o prefeito vetar a nossa lei, nós fizemos a nossa parte. É uma questão de consciência e a sociedade, pelo menos uma vez, teve a oportunidade de ver uma discussão a respeito, de ver essa maravilha de vereadores mudarem de ideia em benefício da comunidade, em benefício do direito, em benefício do bom senso, em benefício da dignidade. Então já houve um avanço e nesse aspecto eu já estou realizado, com a missão cumprida. Agora eu vou ficar muito mais feliz e muito mais orgulhoso, e esta casa também vai ficar, a Câmara de Vereadores, se o prefeito sancionar a lei e se o judiciário, se eventualmente questionado, mantiver a constitucionalidade dessa lei. Vereador, uma das principais demandas da Polícia Militar aqui na cidade de Blumenau, além dos roubos, dos assaltos que nós estamos vivendo nos últimos tempos, a principal demanda é a briga de vizinho. Devido a quê? Geralmente também devido a som alto, né? Alto volume de som, está fazendo uma festinha, está incomodando o vizinho da frente, está incomodando o vizinho do lado, né? Mas não existe uma regulamentação desta lei. O senhor está entrando com um projeto, está botando a mão aí, podemos dizer, na cumbuca, né? Ele está entrando com um projeto de lei aqui justamente para tratar sobre o barulho da vizinhança, ou seja, a lei do silêncio. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre... O barulho da vizinhança da música, né? Da música, exatamente. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua ideia aí. Marcão, como a gente está dentro de um contexto maravilhoso, né? Eu também entrei com o projeto e foi considerado inconstitucional. Eu pedi a retirada para aperfeiçoá-lo. Nós temos regulamentação sobre o barulho. O Código Nacional de Trânsito regulamenta, legislação municipal regulamenta, agora tem que ter o chamado decimilímetro para medir. Não! É o senso comum. Se você está sendo, né, lá no seu sossego perturbado, que chama-se perturbação do sossego alheio, quem tem que provar que não está perturbando é o denunciado. Nós temos que inverter. O meu projeto quer inverter. Não quer deixar mais a cargo do prejudicado a prova de que o barulho é excessivo. Isso, nós temos que partir para o senso comum, a sociedade evoluiu. Nós não podemos mais ficar dependendo de um decimilímetro. Nós não temos decimilímetro nem para ver o barulho no automóvel. Em circunstâncias normais, nós vamos ter para a polícia fazer isso. E eu quero que essa atividade seja exercida pela nossa querida Polícia Militar. Na hora de ser chamado de madrugada, na hora de ir lá ver as coisas, quando todo mundo está no seu sossego, é a Polícia Militar que é chamada. Então, eu quero que as multas respectivas caiam para a Polícia Militar. E daí eu tenho que ter a cumplicidade do Executivo, que só ele pode fazer um convênio nesse sistema. Está vendo como uma coisa é maravilhosa? Você vai aprendendo, você vai vivenciando, você vai evoluindo. A minha ideia é o senso comum. Se eu reclamo de você, que você está fazendo muito barulho, você vai ser notificado e tem tempo para provar para a autoridade respectiva que o seu barulho estava condizente, que é eu que estou estressado, que é eu que estou com preocupação, que é eu que estou, né, exagerando nas coisas. Tem que inverter, Marcos. Chega da sociedade ser sacrificada no seu todo, no seu coletivo, né, em prol de alguns arruaceiros que não respeitam o direito de quem trabalha e tem, né, direito de ter sossego, de ter tranquilidade, de ter o seu sono de acordo com
com aquilo que o seu corpo está acostumado para poder descansar e no outro dia voltar ao trabalho. Ô, vereador, esse projeto está sendo formatado, ele estava tramitando, o senhor retirou ele, está sendo formatado. Eu acostumei a entrar com o projeto para ver como é que a coisa... Tem um ditado para se pegar, pega, né? É o CPP, que em direito é o Código de Processo Civil. Então, da mesma forma que fiz com o projeto do estacionamento, fiz com esse também, para sentir. E, como diz o caboclo, levei um sarrafaço, né? Foi inconstitucional por todos os lados. Então agora nós vamos reestudá-lo, vamos sentar com a Procuradoria Legislativa, vamos sentar com a Procuradoria do município para tentar fazer um projeto que seja bom para a comunidade e não só mais uma lei. Lei nós temos aos montes que proíbe o arruaceiro, o barulhento. Agora eu quero ver é acabar com isso, chamando-o à responsabilidade. Tá certo. Vereador, foi um prazer conversar com o senhor neste programa e espero contar com o senhor também em outras oportunidades. Que Deus nos abençoe, né, nós todos, principalmente você que está nos acompanhando. Um grande abraço. Conversamos com o vereador César João Sim, do PP. Fala, fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos, até lá.